Pronto, boa tarde, pessoal. Iniciamos, então, a nossa reunião do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul, às 14h12. Dando uma boa tarde a todos e a todas. Lembrando para se registrarem no chat, por favor, que esse registro para nós é muito importante. Eu vou lembrar mais tarde novamente. E lembrando que nós temos algumas pautas bastante importantes hoje, tá? A Cláudia, não sei se ela vai conseguir entrar para a reunião, porque como ela já comentou, né, ela está com um trabalho novo, então se ela conseguir, ela vai participar. Se não, eu estou aqui para ajudar no que for possível e com a ajuda de todos vocês também, por favor, né? Então, como nosso primeiro assunto, gente, nós temos, não é nem um resumo da setorial, é mais a gente só trocar uma ideia sobre a setorial que aconteceu na semana retrasada. Todos os que estão aqui conseguiram acompanhar ou não? Alguém não conseguiu? Eu acho que sim, né? Então, assim, fazer um resumo maior do... Rô, depois eu te atualizo direitinho aquilo que a gente conversou, que eu já te atualizei, tá? Mas mais ver se tem mais alguém que precisa ou que gostaria de alguma informação. Mas o que eu gostaria só de deixar registrado é que na setorial, então, foram escolhidas as 5 metas, né? Num processo um pouquinho turbulento em alguns momentos, mas enfim, saíram as 5 metas que eu gostaria de hoje ter trazido ela aqui para vocês, para a gente dar mais uma olhada, porque algumas das metas, uma eu sei que foi bastante debatida, assim, elas sofreram pequenos ajustes, tá? Só que essas alterações, elas estavam sendo digitadas no computador do Lucas durante a reunião. Quando terminou, ele levou essas informações e até agora nós não conseguimos ela de volta, mas estamos ainda na batalha para que ele passe essa informação para a gente, tá? Oi, Cláudia, tudo bem? Ontem, no último momento que eu falei com ele, na verdade, não me retornou mais, ele informou que ela vai para o site, aquele que vocês sabem, onde tem todo o plano setorial, só que nós não podemos esperar até lá, né? Então, eu vou continuar cobrando e qualquer coisa a gente vai conversando lá no grupo, tá? Então, infelizmente, as metas a gente não vai poder olhar e nós precisamos elas para terça-feira, né, Cláudia? Para a reunião que vai ter aquela, que depois, que é da audiência, né? E depois, num próximo momento, eu vou dar um resuminho para vocês também da... Até acho que eu vou fazer isso agora, apesar de que com a entrada da Cláudia nós temos os 9, né? Mas vamos deixar a escolha dos delegados para depois? Porque eu acho que nós estamos num número bastante pequeno ainda para isso. Vamos ver se a gente consegue engajar o restante do pessoal, tá? Gente, vocês querem falar alguma coisa sobre as metas, sobre a setorial, fazer algum apontamento, alguma coisa? Pois é, Ed, as alterações precisam ser finalizadas por nós. Eu achei muito temerário eles não terem disponibilizado isso ainda ontem, quando eu pedi, porque essas metas, elas são nossas, né? Elas deveriam, num primeiro momento, ter sido passadas para a gente, e como foram feitas pequenas e várias adequações, colocando 2 metas em uma, enfim, várias coisas, eu até me questionei, quem me garante que elas não vão ser mexidas de uma outra forma também, né? Desculpa, mas que passa, assim, pela minha cabeça. Mas, enfim, amanhã, não, segunda-feira, vamos continuar na batalha de conseguir esse documento, tá? E daí a gente vai conversando, até porque a Cláudia precisa dele terça-feira para a reunião. Sinara, Oi? normalmente quando acontecem reuniões assim, que são mais oficiais, eu gravo, mas eu não gravei nesse dia, porque eu estava entrando e saindo, que eu estava no Rio, lembra? Lembro. Quando é alguma reunião que tem algo muito assim importante, eu gravo, mas nesse dia eu não gravei. E eu à tarde acompanhei ela também pelo celular, tá? Em deslocamento, e eu também não consegui nem anotar. Mas eu ingenuamente imaginei que eles iriam disponibilizar isso, né? Ficaria disponível para a gente na semana seguinte. E da minha parte foi bastante ingenuidade, viu, Lu? Mas, enfim, vamos continuar. Falem com o Rubinho diretamente. Até eu pedi para a Ana, sim, Ed, a Ana do IACEM, e ela pediu para o Rubinho durante a semana várias vezes, e ela me disse que ele deixou ela na espera, tá? Eu vou cobrar pessoalmente semana que vem, apesar de que ontem na reunião eu descobri que ele estaria em férias, talvez por isso que ele não mandou. Mas nada impede que ele peça para o Lucas passar para a gente, né? Então, sim, segunda-feira eu cobro isso do Rubinho, pode deixar.
Mais alguma coisa sobre isso, pessoal? Entrei para não, é verdade, não vou poder ficar. Tá. Foram os 2% que foram incluídos na meta dos editais, mas eu queria ver as 5, sabe? Eu queria dar uma olhadinha nas 5. Mas, enfim, infelizmente elas não estão aqui, gente, até peço desculpa, porque não tem. Desculpa, eu só achei ruim na conferência, na verdade, eles nos pediram 10 metas, depois botaram só 5, aí a gente tem que ficar condensando metas. Na verdade, aquelas 10 metas já eram um resumo do que a gente quer, né? Então, assim, a gente ficou com o resumo do resumo. Esse, na verdade, o que me deixou meio assim na conferência não foi nem né, o que a gente escolheu, os textos e tal, mas foi essa coisa da redução, a gente foi reduzindo, e tinha essa coisa ficou aquela limbo entre nacional, estadual, e a gente sabe, aquilo ali só que eu achei ruim, que eu achei que foi meio assim, a SEDAC, na verdade, orientou a gente errado, ou quis criar, não sei, ficou parecendo, tá, pode não ser, mas ficou parecendo que foi feito para se ter uma confusão ali, sabe? E aí a gente não saber direito o que opinar, como... Então, ficou... Eu achei só isso que eu achei que ficou bem realmente confuso na hora e que daí deu uma série de problemas. E é isso, né? Da gente ter que diminuir ainda mais as metas que já eram só, sabe? É isso, a gente ficou com o resumo do resumo, só me pareceu, e aí essas mudanças de texto para juntar 2 metas numa só, para a gente não perder coisas que eram muito importantes para a gente. Enfim, essas questões só que esse modus operandi, né, de como de como aconteceu esse momento, que foi, né, a SEDAC que orientou, né, enfim, mais ou menos, aquilo ali só que eu acho que a gente tem que trabalhar mais para ver o que a gente consegue fazer, se é possível a gente fazer diferente, para incluir mais do que a gente quer, sabe? É só nisso que eu fiquei pensando, da gente perder menos. Se a gente tem como fazer de outro jeito para perder menos. Mas não sei se é possível, sabe? Só... Eu não sei, Grazi. É possível, Ed? Acho que a Lu está inscrita, daí depois eu falo. Tá. Então, Lu, por favor. Eu sinto que parece que é uma repetição de tudo que acontece sempre nos municípios também. É para parecer que escuta, mas não ouvir realmente, né? É para deixar a gente perdido, para a gente não conseguir chegar onde deve. Então, essas conferências municipais mesmo, as pessoas foram discutir assuntos que elas nem sabiam o que era. Aqui no Pedrito foi uma vergonha. As pessoas nunca participaram nem de uma reunião do Departamento de Cultura e estavam lá discutindo eixos da conferência estadual para ir para a nacional. Ninguém sabia nada. Então, é só uma coisa para números, dizer que aconteceu. Mas, na verdade, não escutam. É uma repetição. Ed? Som. Oi, gente, boa tarde. Então, Grazi está correta. Na verdade, o que aconteceu na conferência, que foi justamente a provocação que eu fiz lá, em algum momento, era isso, tá? Mas para que é a reunião? Porque a gente tem uma conferência estadual que está com um assunto descolado da nacional. E a gente precisava sair com alguma coisa definida dali para a conferência estadual que está deslocada nacional, porque senão a dança estadual ia perder muito. Então, por isso que naquela hora eu bati na tecla da questão das metas. Tá, mas o que a gente está fazendo? A gente está falando do quê? Então, o método é falar das metas, então a gente vai falar das metas, porque era muito objetivo, era muito prático, porque, né? E depois a gente vai bater, então, na nacional, porque a gente precisa mandar delegados para a nacional, eles precisam estar instrumentalizados pelo setor, né? Porque, afinal de contas... E sim, é uma coisa que aconteceu... tem uma questão que acontece, né? Para quem acompanhou o processo, essa conferência era para ter sido no final do ano passado, em meio ao processo eleitoral. Aí a gente brigou, não aconteceu, que era para revisão de plano. E aí ela foi adiada para cá, e eles seguiram com um molde reduzido daquela proposta, porque tem alteração do plano nacional, que era o que a gente dizia, não dá para alterar plano estadual se vai ter alteração no plano nacional, que daí a gente vai alterar estadual, vai alterar o nacional, vai ter que voltar a alterar estadual de novo. A gente era sempre voto vencido, até que eles se deram conta e não fizeram a tal da conferência. E aí eles chegaram agora, esse ano, praticamente nos mesmos moldes, para ter uma conferência,
E aí eles acharam essa saída de debater sobre as metas dos planos setoriais. Eu concordo plenamente com a Grazi, porque 5 metas é muito pouco. Mas isso, a dança, vocês foram muito inteligentes. A gente não invalidou o plano todo. A gente tem todo o plano e a gente pensou alguns itens e criou 10 metas, que viraram 5. Então, nada está inválido. Tudo aquilo pode ser usado, né? Então, essa é a saída, Grazi e Sinara. Não quer dizer que é só aquilo. Aquilo são as prioridades, mas não significa que são só aquelas. E tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que isso vale por 10 anos. Então, assim que tivermos oportunidade, a gente precisa movimentar o setor para trazer de volta, né? Trazer de volta, entre aspas, né? O que não seria prioridade. Mas é isso, Grazi, e Lu, é exatamente isso. As coisas estão acontecendo no Estado meio descoladas da Nacional, porque eles quiseram começar muito antes, isso lá na metade do ano passado. Então, tem conferências que foram feitas e foram votados delegados no ano passado, que agora vão valer para a Conferência Nacional, entende? Então, e com um assunto completamente descolado, porque era um outro governo, né? Um desgoverno anterior, agora o governo atual, que daí lançou também um programa, enfim, o texto base, pouco tardio, como o Binho falou para a gente em uma das reuniões, né? E veio um pouquinho tarde. Muita gente corrigiu, mas o governo do Estado do Rio Grande do Sul não corrigiu, seguiu o baile. Então, por isso que as coisas estão descoladas e por isso que os setoriais foram tão complicados, tão assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que faz agora? Enfim, só para contextualizar, mas acho que a gente não perde nada, tá? Se a gente, enquanto setor, seguir, a gente consegue manter tudo, enfim. Lu? Me parece, observando assim, que as coisas acontecem fora da ordem, na ordem inversa. Se o do município não pode ser alterado antes do Estado não pode ser alterado antes do nacional, então a lógica seria eleger os delegados, acontecer a Conferência Nacional, depois a estadual e depois os municipais. Não tem lógica. Se as conferências passam a não ter sentido, a não servir para nada, se não pode alterar sem antes alterar lá de cima. Então tinha que começar pela Conferência Nacional, não seria essa a lógica? Depende, desculpa, é que são coisas, depende do formato. Como eu disse, o Rio Grande do Sul está torto. Para chegar numa conferência nacional, tem que começar pelas conferências municipais, para estadual, os encontros setoriais, para instrumentalizar as pessoas para saber o que discutir no nacional. É o caminho certo. Só que no meio desse pacote, para a gente veio alteração, né? Também um monte de coisa que não era para ser, entendeu? Então, os 5 eixos da Conferência Nacional não foram discutidos nas setoriais. Vamos ver o que vai acontecer na plenária oficial lá em janeiro, né? Que daí vai ser uma plenária onde as pessoas não vão estar preparadas para as discussões porque não foram discutidos os 5 eixos antecipadamente. E aí vai acontecer o que tu disse, Lu, lá no município, que as pessoas chegam e vamos discutir o quê? Sim, entendemos essa colocação. Obrigada, Ed. E foi mais ou menos o que eu pensei isso, né? Para que aqueles tem os eixos aqueles já definidos e nós estamos indo por um outro viés. E tem uma outra coisa que aconteceu, gente, também que pelo menos assim, ó, no meu entendimento, foi bem complicada essa forma de organização da setorial que veio. Vieram muitas sugestões, mas muitas, nada com muita discussão, vamos fazer de que forma. Muitas coisas a gente descobriu como iria funcionar somente na hora. Então, isso foi bem complicado também. Por isso que até teve aquele começo de tarde tumultuado, que depois a Cláudia até meio que botou ordem no caminho, né? Mas, então, isso foi muito desagradável, porque a gente foi descobrindo, apesar de tentar algumas informações, aquela coisa, a carruagem foi andando, as melancias foram se ajeitando e a gente teve que se adequando no meio do processo. E sim, concordo, não sei se foi a Grazi ou a Lu que falou, a sensação que a gente tem é que faz porque tem que fazer, só para dizer, pousar de democrático, mas, na verdade, né, o fato está que a gente nem está conseguindo receber o que nós criamos. Então, é isso que me preocupa muito. Cadê essa democracia se a gente criou um plano, tirou as 5, readequou tudo e agora a gente não está conseguindo receber? Mas, enfim, esse é o próximo passo para segunda-feira, sem falta a gente tentar dar um jeito nisso, tá? Gente, mais alguma colocação acerca da setorial? Nope. Não que não possam voltar alguma coisa depois, tá? Mas só para eu não ir me perdendo na nossa pauta aqui.
Olha só, durante a semana foi segunda-feira? Foi enviada aquela moção, então, para o SEC, tá? Como ninguém no grupo se manifestou, nós entendemos que ela estava de acordo. Se vocês quiserem, eu compartilho ela agora aqui, para vocês darem uma olhada como é que ela ficou. Seleciono uma guia, tela cheia, só um pouquinho. Compartilhar. Ela ficou aqui. Vocês estão enxergando ela? É com o microfone, porque eu não enxergo vocês, tá? Sim, está aparecendo. Obrigada. Então, ela ficou basicamente o que a gente já tinha comentado, já tinha passado, né? Então, ela só foi enviada na segunda-feira, não obtivemos nenhuma resposta, e agora vamos ver que desdobramento isso vai ter, tá? Isso foi para o SEC, sim? Isso não, isso foi para a SEDAC, para o e-mail que o Rubinho disponibilizou. Beleza. Certo, pessoal? Posso parar? Sim. Tá, obrigada. Depois eu posso colocá-la de novo no grupo, se vocês quiserem, se houver necessidade, tá? Então, dá para colocar. Bom, gente, antes da escolha dos delegados, nós temos a audiência, tá? Então, terça-feira a gente vai ter essa audiência pública, né, que todo mundo já está sabendo dela. Pedimos, por gentileza, por favor, encarecidamente, apareçam, compareçam, chame os seus colegas, amigos, enfim, porque vai ser muito importante a presença de todos. E eu vou fazer aqui um resuminho bem rápido antes de abrir para vocês, tá? Como é que vai acontecer, para vocês entenderem qual vai ser a dinâmica. Participem, gente, pelo amor de Deus, participem sim, Edson. Olha só, então ela vai ser na terça-feira, né, dia 12, das 9 ao meio-dia. Das 9 às 10 tem a abertura com as falas das instâncias do sistema, tá? Das 10 às 12, das 10 ao meio-dia, vão ser divididas 7 salas de acordo com o seu instituto, onde vai ter o diretor do instituto, um representante do SEC e o coordenador do colegiado. A coordenação, ela vai ser compartilhada entre essas 3 instâncias, certo? Os links serão abertos, então qualquer participante vai poder entrar em qualquer sala, na sua, quer dar uma passeada em outra sala para ver o que está acontecendo, também vai poder participar. Tudo vai ser gravado e posteriormente disponibilizado junto com a consulta pública. Essa consulta pública, segundo eles, ela ainda não está pronta. Tá? Esse formulário a ser preenchido não está pronto, por isso que eu coloquei no grupo um modelo que foi utilizado na Paulo Gustavo, que o que foi levantado em reunião é que seguiria aqueles moldes. Então, se nós tivermos alguma sugestão, se o colegiado tiver alguma sugestão, que se utilize desse ali. Aí vem o meu questionamento, né? Se na terça-feira ele vai ser lançado logo após a audiência, como é que essas questões, esse formulário ainda não está pronto, mas enfim. Todo o processo vai ser online, somente online. Se as cidades quiserem fazer um telão, enfim, vai ficar por conta e risco de cada um. Vamos ver aqui. Foi feita uma reunião ontem, sexta-feira ontem, para conversar entre os coordenadores sobre essa audiência, tá? E até vieram algumas sugestões de levar as metas já definidas, para levar para dentro dessa discussão, enfim. Mas segunda-feira provavelmente vai acontecer mais uma reunião, onde entre o instituto, o representante do SEC, do colegiado, entre cada representante das salas, vai conversar para entender a dinâmica, como é que ela vai acontecer, para que não aconteça o que deu nas setoriais, tá? Então, essa reunião possivelmente vai acontecer segunda-feira. E é isso, gente. Basicamente é essa a ideia. Então, 7 salas, uma sala para abertura e mais 7 salas das 10 ao meio-dia, para que todo mundo possa debater e trocar ideias. Ed? Tá, se só para essa audiência pública é para definir diretrizes para aplicação da LAB 2. Isso, né? Também. Espera aí que eu já digo para vocês o que é bem direitinho. Pera, que eu tenho tudo anotado aqui. Na verdade, é para o fomento todo, né? Não é só para a LAB 2.
é para os recursos do Procultura. Para o Aldir Blanc, 70 milhões estão previstos para a Lei de Incentivo à Cultura, Fundo de Apoio à Cultura para o FAC, e por meio da Política Nacional da Aldir Blanc. Tá. Não, beleza, perfeito. Vocês têm tudo pronto para debater. Vocês têm todas as documentações que veio do arrasto da Aldir Blanc, o que vocês fizeram de pedido para o FAC, enfim, está tudo mais ou menos organizado. Vocês já têm um guia, na verdade, de propostas para levar e debater, né, entre os pares, enfim, vocês têm uma base documental bem legal. Pronta no sentido de ter uma base documental, agora ela só tem que evoluir de acordo com o que vocês, né, entendem agora como colegiado. E tem que ter um cuidado com o questionário muito grande. Por quê? Quem preencheu os últimos formulários disponibilizados, eles eram formulários que induziam algumas coisas. Entende? Induziam uma aplicação de recurso que já estava pensada. E é por isso que seria bastante interessante que o colegiado pudesse ver o formulário antes, para analisar ele com calma, entende? Porque daí, daqui a pouco, a gente vê editais com valores absurdos, concentração, a gente vê edital com sombreamento, uma série de coisas, porque isso não foi organizado e foi induzido pelo questionário. Então, seria bem importante mesmo que vocês pudessem dar uma olhadinha enquanto colegiados sobre esses formulários. Eu sei que tem mais colegiados pedindo isso também, tá? Então, enfim, só um alerta. Mas base documental, vocês têm horrores, assim, de coisas para vocês, né, levarem e discutir, porque o medo é que a setorial, a escuta sempre é muito curta, né? 2 horas a gente não consegue mal bater um item, né? Vamos concordar. A gente penou na setorial, que era 5 horas, imagina. Né? Então, se vocês não forem com o mínimo de base de organização documental, as pessoas vão ficar reclamando porque não ganharam um edital, aquela coisa que a gente sempre vê. Então, talvez seja um caminho para ajudar vocês, entende? Mas o questionário, eu sugiro que vocês tenham bastante cuidado. E se lançado o questionário com problemas, que vocês briguem por alterações do questionário no durante. Não tem por que não, né? Se ele vai ficar aberto 30 dias, é isso. Mas... Então, Ed, e todo mundo, isso foi um questionamento levantado na reunião de ontem, né? Porque, assim, vamos lá, vamos partir do princípio de que dia 12 é terça-feira, hoje é sábado, né? Quando foi pedido durante a reunião, tá, disponibilizem antes esse formulário para que a gente possa analisar ele, parar tudo aquilo. Não, mas esse formulário, ele ainda não está pronto. Mas como é que ele não vai estar pronto se ele vai ser lançado terça-feira, logo depois da audiência? Então, não bate muito. E daí veio essa sugestão, alguém pediu, mas ele vai ser nos mesmos moldes daquele feito na Paulo Gustavo. Sim, vocês podem se utilizar daquele. A única coisa é que a informação que veio, que dessa vez vai ser possível pular perguntas, por exemplo. Tiveram algumas pessoas que ficaram em dúvida e não conseguiam ir para frente, então vai ser possível pular. Mas, de qualquer forma, é bem temerário, conforme o Edson falou, porque... Então, ok, nós vamos olhar aquele documento, a gente vai passar alterações na segunda para na terça, eles analisarem de todos os colegiados e colocarem esse formulário para a rua? Não, esse formulário já está pronto, né? É isso aí. Gente, alguma colocação mais, alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu tenha informação, ou enfim? Na boa, se precisar atrasar 5 dias o formulário, atrasa 5 dias o formulário, mas bota um formulário decente, não uma coisa capenga para induzir o erro de todo o setor. Concordamos contigo, né, Edson? E como é que a gente faz isso? A gente pede para não colocar esse formulário para fora? Na escutatória, a gente levanta isso, a gente diz, ok, a gente quer sim um formulário, necessário um formulário, mas a gente quer um formulário que não seja capenga. Imagino que eles não vão mais cometer o mesmo erro que eles cometeram nas setoriais de não escutar o setor, como aconteceu nas visuais, que quem está acompanhando sabe o que está rolando. Então, enfim, né, acho que não vai acontecer isso de novo. Então, assim, se a gente não se sente preparado com o questionário, atrasa o questionário, gente, é só para o ano que vem, lança daqui uma semana, ponto. Perfeito, obrigada, Ed. Lu? Mas se eles não querem disponibilizar o questionário e já vão lançar ele, é porque eles não querem opinião, eles querem que seja respondido do jeito que eles querem. Aí não faz muito sentido,
né? E aí eles vão parar, a gente nem vai ter analisado e eles vão lançar, então eles vão parar se a gente reclamar? Às vezes dá certo, tá? Às vezes dá certo. Essa semana Eu ia deu. dizer, está testando para saber. É. Não, é isso aí. É complicado. Às vezes, assim, a gente vai, que nem na reunião, a gente fica ouvindo falar, tu te sente enxugando o gelo, né? Porque tu dá voltas, tu ouve, tu fica pensando, tá, mas para que eu tô aqui ouvindo isso se já tá com uma coisa determinada, se a gente não tem muita possibilidade de mudança de fala? Então é complicado. É assim, Fer, mais um motivo para todo mundo estar presente. Pelo amor de Deus, gente, terça-feira façam um esforço, tá? Para estar na sala nossa, vai ser a sala do IACEI, né? Então vai ter a Ana, vai ter alguém do SEC, que me parece que o SEC já está fazendo essa preparação. Inclusive, a Consuelo deixou à disposição não, ela convidou quem quiser participar nas segundas 10 horas da reunião, que lá vão dar mais instruções para os conselheiros que vão participar, enfim, então vai ser bem legal. Quem tiver essa possibilidade, assim, é bem joia, e depois pode ir atualizando e passando as informações para a gente no grupo também, tá? Eu acho que quanto mais a gente tiver, mais preparado se chega, né, na terça-feira, tá? Gente, alguma colocação mais sobre isso, alguma fala, alguma coisa a acrescentar? Sim, Ed, pode falar, então. Sim, vocês terão uma sala para debater 3 setores importantes, que é dança, teatro e circo. Ou seja, vocês têm 2 horas divididas para 3 setores enormes. Então, precisa ter esse cuidado para a dança não ser engolida. Literalmente. Eu vou estar lá, tá? Eu vou estar migrando de uma sala da visual para dança, dança para visual, tentar acompanhar as duas, tentar ajudar de alguma forma. Mas vocês têm que ter atenção nisso. Por exemplo, as visuais vai ter 2 horas só para as visuais. Entende? Porque está dividido por instituto. Então, vocês têm que tomar esse cuidado para daqui a pouco não debater nada. Eu vou colocar depois, eu tentei colocar aqui, mas esse chat ele não permite colocar, né, copiar e colar, infelizmente, mas ele permite e não permite copiar e colar. Tu Não quer consigo. postar aquele negocinho lá? Eu copio e colo aqui pra ti. Tá, faz isso, Ed, obrigada. Sim, que é o recortezinho das 7 salas, para vocês entenderem como é que vai funcionar. Não? Qual que tu quer? Ah, não, aquilo não, porque aquilo é imagem. Aquilo é imagem. Tu diz aquele meu resumo? Aquele tranquilo, posso colocar aqui aquele meu resumo, sim, foi um resumo, bem resumo, um compilado da... Peraí. Aqui, ó. Gente, ele vai bem da forma que eu fiz logo depois, tá? Opa! Que ele não vai inteiro, vamos por partes. Tudo ficará gravado, vamos em 2 partes aqui. Também, gente, eu acho que eu coloquei isso. Aqui. Uhum. Só um pouquinho que tá faltando no finalzinho aqui. Aí. Gente, essas são as anotações, tá, que eu fui fazendo, então tem algumas coisinhas, né? Anotações minhas, quem sugeriu o quê, mas enfim, eu acho que isso aí sempre vem para vocês entenderem, e se tiver a partir disso alguma sugestão, alguma ideia, espero que essa reunião saia na segunda-feira, tá? Então vão mandando e daí a gente pode ir colocando isso também na reunião, porque ela ainda não está com horário definido, tá? Então ela pode ainda não acontecer? Pode, mas a princípio ela estaria marcada. Rô, pode falar. Liga teu microfone, Rô. Deu. Talvez essa falta, eu estava lendo ali o que tu colocou, essa falta da entrega dos formulários antes é uma estratégia deles, que assim é uma forma que a gente tem de se organizar e chegar preparados, quer dizer, eles já vão estar preparados, já sabendo as possíveis respostas que possam surgir, só que a gente não vai ter esse tempo hábil de conversar
e durante o processo a gente não, como é online, a gente não vai ter esse tempo de conversa para discutir. Então, infelizmente, acho que eles não vão entregar antes, não sei. Ed, tu que tem mais experiência no... Na boa. Tem que ser rápido. Não, sendo muito sincero com vocês, eu acho que eles nem sabem exatamente o que colocar no questionário ainda, conhecendo o processo, entende? Porque se vocês forem pensar que tipo de... Vamos lá. Grazi, tu também tem bastante experiência. A Aline também está aqui. O que tu vai colocar num questionário para as pessoas falarem sobre lab, FAQ, todo o processo? O que tu vai colocar num questionário de pergunta objetiva que a pessoa possa assinalar ou fazer um relato breve para que isso realmente seja uma consulta pública? Entende? Se me pedirem para montar esse questionário, eu digo, não sei. Entende? É impossível fazer isso. Aonde vocês acham que é mais importante a aplicação de cursos para a dança? O Fundo Nacional, o Fundo da Dança. Depois a gente resolve, mas tu entende que é difícil montar, e eu acho até inviável fazer um formulário, entende? Eu acho que talvez fosse mais viável fazer um programa de encontros, de audiências, por exemplo, a gente vai fazer audiência em 4 datas diferentes, com 4 eixos temáticos diferentes, para 4 discussões diferentes, e tirar alguma coisa dali, porque questionário, gente, é difícil. A gente tem dificuldade das pessoas preencherem botãozinho, e aí as pessoas sentarem na frente do computador, redigir um texto baseado em política pública para dizer o que você vai rolar. Então, eu imagino que eles nem sabem como fazer, entende? Essa é uma fala que eu pretendo fazer lá no encontro setorial, na audiência pública, no sentido de que rumo quer se dar a isso, entende? Daí eles vão me responder, mas aí isso vai gerar acúmulos, como eles sempre falam. Mas fica difícil, entendeu? Aí as coisas ficam sem direcionamento, e é óbvio que daí sem direcionamento se faz quem está com o poder de execução na mão e diz, bom, eu entendi que isso aqui é bom, faço a minha interpretação e amém. Então, eu acho que é um questionário muito complicado de fazer, sendo bem sincero. Ok, pode ser feito, acho que é uma maneira, mas talvez não seja a maneira ideal. Rô? Só completando o que o Ed também tinha falado antes, que sem falar que um questionário ele pode ser tendencioso, eu posso colocar o que levem as pessoas a responder, que foi o que o Ed falou. Só que tem-se questões, ou perguntas, no caso, que às vezes tu não tem a melhor resposta e tu tem que escolher, não sei se não tenho nem ideia de como ele seja. E é bem complexo mesmo. Não imagino outra coisa. Lu? Eu também concordo que o questionário não é a melhor forma de reunião, que as pessoas possam dar as suas opiniões, se manifestar, sempre é o ideal. Mas, e a participação, mesmo com o online, olha a dificuldade de participação das pessoas, né? Mesmo no online, com a possibilidade online, ver na setorial, no que teve, eu não podia estar presente, eu estava no Rio, passeando com a minha família, numa viagem já marcada, com o fone no ouvido, na praia, tentando escutar e participar, mas as pessoas que podem, cadê? Cadê os estudantes de dança? Cadê os professores? Cadê os donos de escola? Cadê os artistas? Onde que eles estão? Foi postado, a Grazi postou lá no grupo do Articula que tinha reunião do colegiado hoje. Cadê as pessoas? Então, tem um ditado que diz assim, né, foge da égua e pecha no putrilho. É bem isso, quer dizer, tu deixa de... Né, o online não é o ideal, o formulário não é o ideal, mas e a reunião? Nós não tivemos que ficar aqui esperando para fazer quórum para poder ter a reunião? Quer dizer, a gente não sabe qual é a melhor ação nunca. Lu, tudo que vocês falaram, eu vou dizer que eu concordo muito, e agora eu vou entrar na fase do pronto falei, né? Porque assim, quando for... Pode rir, Edson. Quando falou sem formulário, eu não tenho muita experiência nisso, né? Nesse segmento, enfim. E eu pensei exatamente isso que o Ed falou. Eu disse, gente, como é que vão fazer um formulário dessa forma? Bom,
Mas ok, eu nunca criei um, então vamos lá, vamos dar uma olhada naquele da Paulo Gustavo, que foi aquele que eu coloquei no grupo. Eu olhei para aquilo e eu disse, tá, ou os caras são um gênio, eu não estou conseguindo acompanhar, né? Porque tá meio difícil entender para que rumo isso vai tomar. Tem uma fórmula pronta, ou eles já têm isso pronto, uma fórmula pronta, enfim. Mas então eu cheguei à conclusão que eu não pensei tão errado assim, né? Porque é uma coisa muito complexa. Fora que, outra coisa, de novo, pensei também na nossa setorial, nós tínhamos 4 horas e quase que a gente não consegue tirar 5 metas, e agora a gente vai ter 2 horas para todos os 3 setores, né, que o IACEM cuida. Então, até que ponto isso? Aí o Rafael, ele falou, ele disse, vou lançar aqui uma provocação para levar para discussão. Eu disse, gente, mas eu não quero só uma provocação, a gente tem que sair de lá com alguma coisa concreta. Entende? Ok, uma provocação é ótima quando tu tem um tempo para refletir, todo mundo trazer suas ideias, mas é bem complicado. E isso da participação, Lu, assim, ó, vou confessar que eu fiquei, no meu imaginário, por estarmos dentro da UFRGS, a gente conseguiria ter um engajamento um pouquinho maior dos acadêmicos da dança, tá? E tá aqui a Fernanda, que acho que não me deixa mentir, a Bianca também foi, eu acho que deveria ter uns 2 ou 3 só acadêmicos na tarde lá que acompanharam isso presencialmente, virtualmente não vi ninguém, enfim, de diferente do que a gente já conhece. Então, isso é muito complicado, porque aquilo que foi falado, né, a gente tem que instrumentalizar, porque o dia que a gente não tiver aqui, né, enfim, não tiver Grazi, Edson, Fer, Rô, Lu, Márcia, que eu tô vendo aqui, mais a Karine, que eu tô vendo, a Júlia, acho que tem também. O dia que não tiver mais esse grupo, quem é que vem? Vai ter a Lu de novo, vai ter a Grazi, vai ter a Fer, mas um dia também vão deixar. E para quem que a gente vai deixar isso? Então, eu fico, às vezes, muito triste, porque mesmo dentro do nosso grupo ali, do colegiado, às vezes a gente tem que minguar para vir uma resposta. Então, isso me deixa bastante triste, assim, porque se a gente, dentro do nosso grupinho, muitas vezes não consegue o engajamento que a gente precisa para alguma coisa, acontece o que acontece ali, né, Lu? Sabe, as pessoas não vão nem numa setorial que é importante, eu só quero ver quantas pessoas a gente vai ter. Então, isso preocupa também, porque às vezes a gente peca e peca pela ignorância do assunto num todo, né? Então, eu gosto muito de ouvir vocês falar, porque muitas coisas para mim são novas, e daí quando vocês falam, eu digo, não, meu raciocínio não está tão errado, opa, pera, não é assim. Mas eu estou tendo o privilégio de estar aqui dentro, né? E daí cai aquelas pessoas de paraquedas e acontece o que acontece nos municípios, né? Diga. Olha só, para mim, na minha época de estudante e formação, sempre a universidade era o lugar de contestar, de discutir, de provocar, sempre foi isso, né? Por que agora não é? Será que dentro da universidade nenhum professor poderia ter dito o conteúdo da minha matéria hoje é a reunião do colegiado? Então, vocês vão lá assistir, em vez de vir na minha aula, vocês vão lá assistir e depois nós vamos debater sobre o que aconteceu lá. Nenhum professor poderia ter feito isso. Então, o que me parece é que não é mais interessante criar pessoas que pensem. Não é, né? E isso vem sendo cada vez pior, né? Quando eu estudava era isso, a gente tinha dentro dos colégios, o Grêmio Estudantil, tinha nas universidades. Agora eu acho que não tem mais nada disso. Ninguém pensa, todo mundo só olha TikTok. E eu me lembro aquele dia que nós fizemos uma discussão ali no grupo do WhatsApp e que houveram diversas justificativas de por que na universidade não dá para fazer isso ou aquilo, né? Mas é na universidade que a gente aprende a discutir, a se posicionar. Se não for lá, vai ser aonde? Então, eu fiquei bastante impressionada também de saber que dentro de uma universidade não estava faltando lugar naquela reunião. Ed? 1000%, é um pouco do que a gente vem sentindo. A gente sentiu no colegiado anterior, que eu estava, no outro, em todos os colegiados. Um pouco, às vezes, de questão de consciência política. O nosso histórico nos últimos anos, embora os colegiados tenham sido trazidos de volta com o hiato do governo anterior, né, do secretariado da Bia,
tirou eles. Foi uma volta um pouco pro fórum, em muitos momentos, para ser um pouco mais delicado falar. Né? Então, o pessoal também cansa um pouco no sentido de participação, e muita gente que, inclusive, faz parte do colegiado desiste no meio do caminho porque não consegue ver diretamente um fruto do trabalho, né? Embora a gente tenha, tá, gente? A gente pode dizer que a gente tem, vocês estão aí agora trabalhando, vocês já indicaram coisas, o setorial aconteceu por causa de vocês, que poderia ter sido muito pior. Então, a gente tem, às vezes a gente chama de redução de danos, mas consciência política é uma coisa que está bem complicada, assim, é difícil mesmo, a gente tem que ir catando as pessoas à unha, como a gente fez para vocês nas eleições, né? E é um momento complicado para o país politicamente, então se posicionar politicamente no país é muito complicado, então isso acaba afastando muita gente também. É o que eu coloquei no chat, né? É conscientização. A gente não tem um monte de gente, como a gente já teve em outros momentos, a gente não tem uma escola desde base que nos dá uma consciência política, e a gente tem muita consciência política quando tem edital lançado, aí aparece um monte de gente, né, Graça? Um monte de gente aparece, um monte de gente quer opinar, um monte de gente quer dizer que não foi feito isso, não foi feito aquilo, porque edital isso, edital aquilo, mas na parte que antecede não participa, então é um trabalho do colegiado. Eu queria só fazer uma observação que é importante, tá? Essa escutatória, ela é muito importante, essa audiência ela é muito importante, seja o formato que ela venha a ser, eu acho que ele vai carecer, inclusive, de uma organização do próprio colegiado, depois que tudo tiver acontecido e tiver um formulário específico, algum tipo de orientação para as pessoas do setor entenderem como funciona esse formulário e como ele deve ser preenchido, o que pode ser preenchido, de que forma ele deve ser pensado, entendeu? Que isso é um processo de instrumentalizar as pessoas também e conduzir. Porque, não sei se vocês se deram conta, essa audiência, ela cumpre uma função que é do colegiado, que é de assessoramento direto, entende? Então, ela serve mais ao colegiado nesse momento especificamente, porque dali pode sair muita coisa que o colegiado pode dizer, ó, a gente escreveu aqui no ano passado, no ano retrasado não aconteceu, veio escutator agora e disse a mesma coisa. Não tem como fugir. Colegiado e agora toda a audiência. Gente, isso aqui é importante para vocês. Então, assim, lançou o questionário, todo mundo tem que responder. Entende? Principalmente colegiado, porque daí a gente começa a ter armas para dizer, ó, tá aqui, tá dito, é importante. E é por isso que eu reforço a importância de observar o que está sendo conduzido no questionário. Se tiver alguma pergunta que conduz a, vocês têm que barrar imediatamente. E barrar, gente, é só fazendo barulho, não tem o que fazer. É isso. Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente conseguiu refazer as eleições dos delegados das visuais, tá? Depois de muito. Vai ser aprovado ou não essa semana pela comissão, mas eu duvido que não seja. Mas justamente por isso, para fazer barulho, para dizer, não, o setor não quer isso, ponto final. E aí denunciamos até o MINC, em resumo. A gente foi até onde precisava. Então, é isso, gente, é estar atento aos processos e vocês podem usar muito favoravelmente para o setor essa audiência pública para tirar do papel até que, enfim, aquilo que o colegiado sempre pede. Né, e que o setor sempre pede para o colegiado, que o SATED pede, que o Articula pede, que as GADAN pede, tipo, é o momento, entende, de, lançou o questionário, Grazi, que está lá, é uma das cabeças do Articula, gente, por favor, a Karine está aqui, que é do SATED, gente, por favor, as GADAN com a Claudinha, e a gente vai movimentando esse pessoal para resolver, né, porque daí a gente deixa o setor bem forte, então a gente pode usar de uma coisa muito complicada para ser muito boa para a gente, é o limão e limonada que a gente sempre diz. Pronto, falei. Pronto, falei. Grazi? É só que geral nesses formulários, eu até me lembrei agora desse último que a gente fez para a própria conferência. Tá, tem uma pergunta que é a sua atividade principal. Tá, daí tu coloca lá. Mas eu acho importante, porque geralmente na nossa área a gente não faz só uma atividade, eu acho importante que tenha uma questão de, tipo, todas as suas inserções, porque é isso. Às vezes tem coisas que é uma pergunta que tu tem múltiplas respostas e só pode botar uma. Mas, tipo, eu danço, eu produzo, eu dou aula, eu faço diversas atividades, entendeu? Então, tá, que tem a sua principal, que tem a minha principal, mas, tipo, quais você faz? Tem que ter uma pergunta que eu possa botar todas, porque senão eles ficam, que nem eles montam aqueles gráficos, não sei o que, muito bonitos,
mas não tem, sabe, direito como é que é o setor, não, tipo assim, ó, gente, a mesma pessoinha que faz diversas, né, atividades, a gente tem todo um outro cenário, né, de precarização que a gente tem no nosso mercado, que isso, não é que eu queira fazer tudo isso, é que se eu não faço, as coisas não acontecem, não é verdade? A gente não tem dinheiro para contratar profissionais, para fazer tudo, enfim, a gente é obrigada a ir nesse sistema. Então, eu acho que tem que ter, porque, por exemplo, os projetos, né, pensando em FAC e tal, às vezes, um FAC 50 mil. Sim, 50 mil, gente, é nada para fazer um projeto. E aí, se eles têm essas coisas de quantos profissionais são necessários para desenvolver um projeto, talvez a gente consiga, né? É isso, vai ter uma pessoa que vai ser, né? Eu agora voltei com jornalismo, eu sigo com jornalismo, com dança, eu quero poder assinalar todas as funções que eu faço, porque, por exemplo, se eu guardo uma ficha técnica, eu vou estar lá várias vezes, e eu vou receber diferente por cada uma daquelas coisas, enfim. Ou vou contratar profissionais para fazer aquela coisa que eu não vou fazer nesse projeto. Nesse projeto eu vou dançar, no outro eu vou ser assessora de imprensa, sei lá. E aí a gente, né? Mas até para eles verem que o mercado, que as pessoas que produzem, elas têm atuações diversas, né? A gente não faz só uma coisa. Se ninguém aqui faz só uma coisa, né? Ninguém faz só uma. Bem legal isso, Grazi. Sim, eu acredito que essa seja uma das sugestões que a gente possa levar também, né? Até eu estava aqui pensando, gente, assim, ó, vamos utilizar, porque se a gente for parar para anotar tudo agora, pode ser também, se vocês quiserem, não tem problema, mas a gente pode utilizar, usem o grupo lá do WhatsApp, se vocês quiserem, eu abro um documento lá e vocês vão colocando ali em ordem quais as sugestões para levar, e daí na segunda-feira, que eu espero que essa reunião aconteça, né? A gente já pode conversar, e se não for, vai terça-feira, a gente faz esse documentozinho, né, para a Cláudia entrar com ela, que a princípio que ela, a coordenadora, vai participar. Enfim, a gente também leva isso com propriedade, enfim. No que terminar, eu abro esse documento, eu acho que é a forma mais viável, né? Passo o link para vocês, e daí a gente vai botando ali os tópicos das sugestões e vai organizando isso. Pode ser? Não tá? Não tá feito. Link. Não tem ninguém com a mão, né? Respondendo, Lu, um questionamento que tu fizeste dos universitários, né? Só voltando um pouquinho, na semana anterior da nossa setorial, a Magda entrou em contato comigo e eu achei um absurdo, querida, né? A Magda, quem conhece ela, a propriedade que ela tem para os assuntos, o conhecimento que a Magda tem, a gente não vamos nem falar. E ela me disse, Sinara, por favor, faz um áudio sobre o que é a setorial, para que serve, sobre o colegiado. Ela disse muito sucinto, porque santo de casa não faz milagre, eu falo, os meus alunos não acreditam, então precisaria alguém de fora falando. Ela disse, então manda um áudiozinho para que eu possa mostrar para os meus alunos, para eles entenderem o que é. Então, para ver a que ponto a gente chega, ter uma pessoa como a Magda dentro da universidade, com o conhecimento que ela tem, com a bagagem que ela tem, e ter que vir alguém de fora para poder... É muito triste, é de chorar, né, gente? E sim, Lu, tu tem razão, é uma questão de educação de base, viu? Se a gente for entrar nessa discussão, a gente não sai mais dela hoje. Pode falar. Por isso que eu digo que teria que o professor dizer, a minha aula de hoje é sobre isso. Depois nós vamos discutir. Quem sabe até fazer um trabalho, alguma coisa que valesse nota sobre aquilo ali. Porque é a única forma, eu acho, de conscientizar, infelizmente, é obrigar a participar. Senão... Hoje eu já não estou mais dentro da vida. Não, eu estou sim, dentro da... Esqueci que eu sou uma universitária de novo. Esqueci, gente. Mas assim, é que como eu não estou mais no ambiente universitário, né? Eu não sei até que ponto, Lu, é permitido fazer isso hoje, eu já não tenho mais esse conhecimento. Quando eu estava dentro de uma universidade física, em monitoria, tinha algumas coisas que eram um pouquinho complicadas. Mas eu acho que seria bem possível, sim, sabe? Talvez os próprios professores não se dão conta, né? Nessa tentativa de vencer o semestre, pressão da universidade por desempenho, eles acabam não conseguindo fazer. Mas a tua ideia é muito boa, viu? Depois que a Magda fez essa sugestão do áudio, pediu esse áudio e a gente não teve o engajamento, me surgiu esse pensamento de conversar com ela e dizer, pô, Magda, vamos, já que, né, santo de casa não faz milagre, quem sabe no semestre a gente faz uma aula com alguém do colegiado, leva uma galera para poder conversar. Então, só que isso às vezes são aquelas ideias que a gente tem utópicas, né, mas que quem sabe dê certo, né? Pode falar. Eu tenho um aluno, um ex-aluno,
que hoje ele é estudante de dança na UFPEL. E eu mandei para ele sobre a conferência e disse, vai e convida os teus colegas. Me pergunta se ele foi. Não. E ele se criou me vendo participar de todas essas coisas. Mas ele não foi. Porque no momento ele só está preocupado com a performance. Cabeça não precisa. Dona Toshi, num curso, disse uma vez assim, ninguém gosta de bailarino burro. E ela estava coberta de razão, né? Do jeito dela, coberta Ela de nunca razão. vai passar frio. Nunca vai passar frio. E é isso, né? Eles acham que bailarino é só corpo, não tem cérebro. Tem uma coisa, gente, vou falar de novo, que as pessoas não se dão conta que o nosso fazer em dança, ele está muito atrelado ao fomento público. A gente ainda não tem uma economia pensada pelo governo, uma política de Estado pensada economicamente para a subsistência dos setores da cultura. E as pessoas não se dão conta que muito do que acontece no fomento depende de espaços de discussão como esse, entende? E aí as pessoas se deram conta um pouquinho disso quando perderam a Rouanet, 4 anos atrás. Mas assim, muito pouco, que daí veio a Aldir Blanc, veio essa coisa toda e meio que deu um gás, entende? Mas se não tivesse, e ótimo que não tivesse acontecido a pandemia, a gente tinha zerado o caixa, né, gente? Não tinha dinheiro algum. Acabou. E em se tratando de Caxias, é bastante importante falar, assim, nesse sentido da ausência, porque Caxias tem uma das primeiras companhias de dança, né? Enfim, é uma cidade extremamente politizada no setor da dança. Tem referência de pessoas de política na dança. Então, é sim chato, mas é aquilo, né? Para quem está dentro da universidade, a gente fica um pouco impotente e a gente não pode esquecer que a gente está falando da UFRGS. Que é uma faculdade privada, tem outras situações que envolvem. Então, é isso, mas, gente, sendo bem sincero com vocês, a ideia é assim, se todo mundo conseguir trazer um, né, de 30 que seriam colegiados, já são 60. Então, e aí, se esse trouxer, se a gente conseguir, ultimamente eu tô nessa, se eu conseguir trazer um para o jogo, já tá lindo, né, porque mais do que isso tem se tornado cada vez mais utópico. E tem um trabalho muito grande que a gente sabe, para ser bem claro com todo mundo, de deslegitimar esses espaços. E esse é o maior dos problemas. Deslegitimar espaços como os colegiados, por exemplo, que é a participação direta da sociedade civil, é o maior de todos os problemas, que as pessoas se sentem impotentes e acham que isso aqui não vale de nada. Então, né, e esse é um trabalho que vem sendo construído calando. Por exemplo, calar o colegiado é uma forma disso acontecer. Não atender o que o colegiado diz que o setor precisa, não reconhecer um mapeamento. Vocês viram como foi importante a fala da Maria lá no dia, né? Que é aquilo que eu tinha para vocês. Então, esse não reconhecimento é calar o setor. E é isso acaba afastando as pessoas, né? Porque as pessoas... Por que eu vou ficar 4 horas em reunião se não vai adiantar de nada? Quantas vezes vocês já ouviram isso? Então, aí a gente precisa fazer o quê? Que está aqui dentro, mostrar que isso gerou resultado. Ó, gente, está aqui. Aconteceu por isso, a gente pediu isso, aconteceu isso, a gente fez. Aí as pessoas falam, é possível. Quem sabe assim, seja um caminho. Bem filosófico a gente hoje, né? Tô achando uma sessão de terapia, quase. Já te abro, Lu. Só complementando o Ed, a gente não consegue nem ter os nossos 30, 27 agora. Nós estamos em 12, 11, porque a Fernanda está dupla, né, Fer? Então, tu imagina a força que a gente tem que fazer para trazer. Dá uma tristeza isso, dá uma vontade de chorar. Mas é bem isso aí mesmo. Lu, você. Pois é, o que eu coloquei ali, ó, é triste, mas nem os nossos colegas, professores, donos de escola, eles estão aqui. Por quê? Porque eles acham que esses assuntos do colegiado não dizem respeito a eles, não atingem eles, porque eles consideram que eles só dependem das mensalidades que eles recebem. Enquanto eles tiverem alunos, eles estão bem e nada mais interessa.
interessa fazer grande espetáculo, ter bastante aluno, fim. O que o setor precisa, para eles, não interessa, não é a demanda deles, sabe? Isso é muito triste. Então, os colegas estão sempre envolvidos com seus próprios ensaios, com seus espetáculos, e eles não estão aqui, porque esses assuntos eles acham que não atinge eles, não atinge, sabe? Então, é triste de ver. E, às vezes, eu vejo, em alguns momentos, certas pessoas serem citadas e comemoradas, e eu pergunto, onde é mesmo que ela apareceu? Que última reunião que eu encontrei essa pessoa? Mas é citada como se fosse, né? Então, tem coisas que são bem difíceis da gente compreender. Concordo contigo, Lu. E aí, vou de novo na sessão Pronto Falei, porque a gente sabe da importância disso, né? É a hora que eu digo que eu me sinto aqui também enxugando gelo, porque às vezes a gente não consegue. É uma reunião por mês, foi definido uma na quinta e uma no sábado, porque as pessoas pediram dessa forma, para não sobrecarregar só o sábado, só a semana. A gente abre mão, né, de coisas para estar aqui porque a gente quer, mas muitas pessoas não conseguem abrir mão, sabe, organizar um ensaio, muda a data, é importante, a gente sabe que é. Mas isso aqui é muito mais importante também, porque está se querendo falar, está se pensando por, inclusive, aquelas pessoas que dizem que não tem nada a ver com isso. Então, isso, às vezes, desanima um pouquinho, assim, e deixa a gente meio frustrado. Parece que, aquilo que a gente falou, parece que a gente está, né, aí remando e não está saindo do lugar, dentro do nosso próprio grupo. Vamos falar do nosso pequeno universo, né? Porque acho que a gente começa pensando aqui, para depois pensar maior. Então, tu imagina a mobilização maior, como é que acontece, né? Mas vamos lá, né? Não vamos desanimar, gente. Vamos continuar. Né? Vamos continuar por aqui. Não podemos desanimar. Deixa eu ver quem foi. A Fer e depois a Lu. Fer, pode falar. Sim, tu já falou praticamente tudo agora, sim, exatamente isso, porque acho que vale lembrar também que a participação do nosso grupo no colegiado, todas as pessoas que se inscreveram para participar das eleições se inscreveram, então é uma questão de assumir também e honrar os compromissos que nós escolhemos para nós, né? E a gente sabe, sim, tá super tumultuado esse final de ano para todo mundo. Todo mundo tem, seja compromissos com os seus trabalhos, com a empresa, com a escola de dança, com apresentação, com faculdade, com organização de família, com o que for. Mas estar aqui no colegiado foi uma escolha. Então, é importante que se faça presença. Lu? Olha só, uma coisa que eu pensei aqui, eu sempre digo aqui para a coordenadora de cultura do município, que ela sempre diz que ninguém participa, não adianta fazer nada porque ninguém participa. E eu digo para ela que participação é construção. Ela precisa fazer uma reunião com uma pessoa, depois vão ter duas, depois vão ter três, depois vão ter quatro, e assim ela vai construir isso. Mas ela não acredita. Então, pensando para depois dessa ação que a gente tem agora essa semana, dessa audiência pública, dessa questão da conferência, nós não poderíamos pensar em alguma estratégia para que os festivais abrissem espaço, eu como representante de festival aqui estou falando isso, abrissem espaços para alguma ação do colegiado. Talvez num festival a gente vai, só uma pessoa vai nos escutar. Depois, num outro, quem sabe, duas. Eu uma vez fiz, no primeiro, olha a ousadia, no terceiro compasso Abraça Dom Pedrito que eu fiz aqui, nós tínhamos alguns debates, né? E eu condicionei o recebimento do cachê à participação das pessoas nos debates. Quem não participava não recebia o cachê. E as pessoas eram obrigadas a ir. Eu fiz isso, né? Então, sei lá, mas claro que num festival que não é organizado pela gente, a gente não vai ter esse poder. Mas quem sabe tentar alguma ação do colegiado nos festivais.
Olha, eu acho que é uma boa. A ideia é boa, né, Lu? Não sei, assim, a gente teria que pensar quais são esses festivais, como é que a gente poderia contratar eles, enfim, chegar até essas pessoas. Mas enquanto tu falava, também veio aquela outra ideia. Poxa, a gente pensou a nível universitário, mas daqui a pouco, por que o colegiado não pode contratar escolas de ensino médio, as próprias universidades para ir falar também, né? E não ficar só esperando que as universidades, as escolas venham até a gente. Porque, às vezes, ok, que uma universidade que tem dança, ela sabe que existe um colegiado. A maioria das pessoas sabe, mas, por exemplo, mais ou menos é de... Mas muitas não conhecem, gente do céu, pelo amor de Deus. Mas, enfim, então, como eles não vêm até a gente se disponibilizar, por que não pensar numa ação dessas agora para 2024, colocar nem que seja um mês em cada local, nós somos em 30, né? Tentar nos dividirmos, fazer essa comissãozinha nas cidades, eu acho que essa tua ideia, sim, é bem bacana, Lu. Acho que dá para a gente ir amadurecendo ao longo, sim. Fala, Rô. Microfone, Rô. Reiterando o que tu comentou, acredito que a maioria das pessoas da sociedade civil, dança ou não sabe da existência do colegiado de dança e nem as atribuições. Inclusive, muitas pessoas que trabalham com dança em Porto Alegre, não, porque elas estão envolvidas no, que nem a Sinara diz, o seu mundo ideal. Essa ideia da Lu de festival é bem interessante, porque é um foco onde se concentra diferentes grupos de diferentes estilos. Talvez conseguisse o tipo, que nem tem essas feiras de multisserviços, algum espaço, uma mesinha para o colegiado que ficasse lá explicando. A gente não precisaria nem ter debate, ou abrir um debate, abrir um dia de reunião, mas essa mesinha para tentar uma coisa singela, sabe? Mas eu não sei, pensando, talvez o pessoal de Porto Alegre possa responder, eu não consigo imaginar uns festivais, um Fidepoa ou alguns outros mais importantes que abram espaço para o colegiado. Eu acredito que alguns têm medo da questão que acham que tem um foco político, penso eu, posso estar errada, mas eu acho interessante entrar, eu acho uma boa ideia, eu abraçaria essa causa junto. Ótimo, Rô. As ideias estão todas sendo anotadas, a gravação vai ficar disponível para a gente rever tudo isso depois, tá? Eu não sei esses grandes eventos, né? Tipo o FID é uma loucura, né, gente? Aquela riqueza, e enfim, é um. Gente, eu passei lá, a gente estava ensaiando pobremente um espetáculo que a gente vista, né, para as pessoas. Então, eu fiquei chocada. Eu nunca tinha ido num lugar que eu tinha massagista para as bailarinas, assim, sabe? Eu fiquei assim, nossa, que riqueza. Mas, enfim, eu acho que eu só não, a minha, só queria dizer que tem foco político, né? Que tudo que a gente faz é político. Pode não ter político partidário, mas político é. Só para a gente. Que é isso? É político, só que não é partidário. Estamos aqui, nosso partido é o nosso setor. Mas, enfim, mas tem esse. Porque senão fica tudo. Eu acho que essa coisa do apolítico também é um grande problema que se construiu nos últimos anos, sabe, no país. Essa coisa do antipolítica e de tudo mais, que acaba levando, né, para o poder pessoas que têm esse discurso e que é muito forte na internet, principalmente com a juventude, do apolítico, do antissistema, do tudo, né? Quem vai botar no lugar, ninguém sabe dizer. Eles não dizem, eles não têm metas, eles não têm, mas eles são anti tudo isso que está aí. É esse o discurso, né? Então, acho importante a gente reforçar que sim, é político, só que não é partidário, né? É um outro enfoque que a gente tem que dar, e até a gente, no próprio nosso grupo ali, né, teve posicionamento esses dias, né, de gente dizendo que não vê
né, que a juventude não vê o porquê disso, acho que mais assim, eu acho que é um pouco isso que o Edson falou, né, que as pessoas, ficam em reunião, eu já ouvi isso também. Que eu estou lá em reunião, não vejo nada acontecer. Que as pessoas têm essa visão muito de curto prazo, não têm uma visão de longo prazo, não entendem que as coisas demoram muito para mudar, é muito lentamente. Óbvio que o sistema não quer mudar, né? Quem está em cima quer ficar em cima. Então, a gente é tudo assim. Esses processos são todos muito demorados, né? Se a gente vai tentando, aos poucos, quebrar esse sistema e transformar ele por dentro dele, né? Esse é um processo demorado, que só funciona à base de muita pressão. Tudo que né, os setores, os trabalhadores, tudo que foi conquistado de modificação nas sociedades foi em cima de muita pressão, de muita luta, de grandes, né? É isso, as pessoas se posicionando, brigando e pressionando para que mude. Ninguém abre mão do seu poder de uma forma assim, eu vou dar um pouquinho aqui porque é bonzinho, né? As pessoas, elas sentem necessidade disso para manter o seu poder, né? Elas abrem mão de um pouquinho para ficar onde elas estão. Mas é isso, tem essa coisa, eu acho que esse discurso do anti, né? Não quero fazer parte do sistema, não quero fazer, isso tem muito forte nas redes, com a juventude, principalmente. Eu vejo muito isso, né? Do pessoal mais jovem. E aí entram nesses outros discursos, como gosto de falar agora, narrativas, né? E várias circulam por aí, enfim. E aí enfim, a gente entra numa seara bem grande, assim, né? Como disse o Edson, hoje estamos super filosóficos. E aí, Grazi, continuando o pensamento filosófico, eu digo, esse discurso de sou apolítico já é uma política, porque se a pessoa se der conta, ela faz política com o vizinho de porta. Aqui no meu condomínio, todo dia é uma política que a gente faz, é algumas tretas que a gente arranja, tipo hoje. Mas, enfim, é bem por ali. E essa fala que veio também da Grazi, veio do resto do pessoal, parece que a coisa não vai, que nós ouvimos que é muita reunião para nada acontecer. Eu ouço no conselho aqui de Bento dos Esportes também, toda semana. A gente faz reunião, não decide nada. Não, a gente decide, tu que não lembra. Mas, enfim, é isso. Continuamos instigando o gelo com muita alegria. Lu e depois a Rô. Sobre a questão do FIDPO, que a Grazi falou, que é uma chiqueza, né? Realmente é um festival caro, as pessoas vêm de longe, os figurinos que sobem naquele palco são caríssimos, só de botar o olho a gente vê, né? São distribuídas bolsas para vários lugares do mundo, e só os ricos realmente conseguem ir, os outros com muita sorte conseguem, porque tu ganha a bolsa, mas a passagem, a hospedagem, isso tudo tu paga do teu bolso, né? Mas, pensando por outro lado, é um festival que tem uma proposta de oferecer oportunidades para as pessoas, para irem estudar fora, e muitas vezes isso abre portas para as pessoas se profissionalizarem. E se essas pessoas querem se profissionalizar, esse aqui é o lugar delas, porque elas vão precisar de condições de trabalho. Elas vão precisar dessas políticas pelas quais nós estamos lutando. Então, assim, se isso for realmente uma ação que a gente queira investir para o próximo ano, se vocês pegarem o folder lá do FIDPO do ano passado, vocês vão ver o meu nome lá. Eu ajudei muito pouco, mas ajudei, porque eu tenho um bom relacionamento com a Carla, que é quem produz aquele evento. E eu posso conversar com ela sobre isso. Não prometo que vou conseguir alguma coisa, mas posso conversar com ela, lembrando de tudo isso que a Grazi falou. É uma ação política, mas não é partidária. De repente, ela também possa se interessar em abrir esse espaço, porque estão acontecendo várias coisas lá, né? Mas eu vejo que é muito assim, em função da profissionalização do artista na sua prática, não aqui. Mas essas pessoas, se vão se profissionalizar, elas precisam dessas políticas que a gente luta. Então, de repente, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. E vem gente de outros estados e, como a Cláudia falou, de estados que às vezes nem têm colegiado, nem sabem que isso é uma possibilidade que existe, né?
também é uma forma dessas pessoas tomarem conhecimento disso, quem sabe replicar isso nos seus estados. É um trabalho formiguinha, mas se for interessante, a gente pode conversar mais sobre isso depois que passar essa questão da conferência. Com certeza, Lu. A gravação a gente vai ter para poder voltar nas ideias, tá? Mas eu estou anotando tudo aqui, outras que estão surgindo, e agora para 2024 vamos pensar forte nisso, sim. Rô, desistiu? Ed, você então? Adorei as ideias e as propostas. Tem uma coisa que tentamos, ou tentei na gestão passada do colegiado, que eram fazer reuniões descentralizadas. Escolher uma região específica do estado e fazer uma reunião específica com aquela região. Entende? Vamos separar a RF9. E aí convidar as pessoas dessa região para debater assuntos, principalmente da região funcional 9. A gente não conseguiu ir à frente com isso, não conseguimos andar, porque 6 meses de colegiado, basicamente, a gente foi anulado por causa do processo eleitoral do estado. A gente nem conseguia conversar, foi inferno, enfim, né? Então, várias outras questões. Mas era uma ideia que eu tinha proposto no início, o pessoal tinha gostado, enfim, mas depois não conseguiu fazer. Mas pensando agora, ouvindo a Lu falar, lembrando do processo, até colocar a Luciane na roda agora, no período da Aldir Blanc, que conseguiu, enfim, reunir muitas escolas, talvez seja um caminho da gente pensar no sentido assim, vamos, por exemplo, fazer região funcional 9, uma reunião específica, e com esses contatos todos que a gente tem lá de mapeamento, ou das escolas, por exemplo, como a Lu tem, de prever uma reunião com essa região funcional, com as escolas de dança. E a faculdade, se quiser, entendeu? Específico naquela região, para entender as demandas daquela região. Se a gente tem sorte, sai 2 da região funcional 9 para começarem a atuar mais fortemente. Então, talvez poderia ser uma... Claro, gente, só que isso precisa de bastante gente do colegiado trabalhando, né, se esforçando, não vai poder ser 3 ou 4, vai ter que ser umas 15 pessoas, pelo menos, para organizar todo esse processo. Mas isso seria um caminho, talvez, para chegar nisso que vocês estão falando, entendeu? Unir isso com as questões dos festivais e tal. E teve uma das primeiras vezes que eu fui para Porto Alegre dançar, foi num encontro estadual de dança promovido pelo colegiado de dança, né? Que era bem legal, assim, era uma coisa que não tinha cachê, que era aquilo, venham, se vocês querem, aquela coisa toda, mas era muito legal porque colocava um monte de gente que não se conhecia num espaço que não era um espaço virtual, que dividiam um palco, conversavam com outras pessoas, isso também gerava um movimento, como a Grazi disse, político, embora não partidário, num ambiente que a gente estava dançando e falando de política ao mesmo tempo, foi bem interessante. Feito foi junto, eu acho, na época, se eu não me engano, né? Foi, né? Então, foi na CE, eu acho, Grazi, o último que rolou. Isso, né? Então, acho que foi até a Luca que produziu na época e tal, foi alguma coisa do gênero. Então, por exemplo, são ações que elas são pequenas e que, de certa forma, foi quando eu me aproximei da existência do colegiado, mas não pelo cunho político, pelo cunho do fazer artístico associado a, também acaba ajudando. Essa coisa de estar no festival associa as duas coisas, as pessoas se aproximam sem perceber que estão se aproximando. Essas reuniões, uma escola vamos reunir as escolas de dança da tal região para falar sobre o colegiado, traz os alunos principais, que a gente sempre sabe que tem os alunos que são mais engajados e tal, mais adultos. Talvez isso possa gerar um movimento. De novo, gente, a ideia jogando, né, enfim, talvez seja um caminho, né? Uma possibilidade. Isso. Possibilidade bem boa. A gente vai me dar muito trabalho para fazer essa ata de novo, pelo amor de Deus. Folhas e folhas de ata. Edson, pronto, falei. Eu vou abrir o pronto, falei de novo, hein? Pode falar, Lu. O microfone está desligado, Lu. Pensando nisso que o Ed falou, de fazer por região funcional, uma coisa que talvez fosse interessante, fosse ver de qual, em cada região funcional, a cidade que tem maior número de escolas. E fazer nessa cidade que tenha o maior número de escolas. Porque daí é uma chance maior de ter participação. Por exemplo, vamos dizer aqui a região funcional 6. Fazer uma reunião aqui na minha cidade, em Dom Pedrito, para quê? Só tem a minha escola. Entendeu? Então, ver na região funcional 6 a cidade que tem o maior número de escolas de dança. E nessa primeira vez,
mas nessa cidade que tem o maior número de escolas para ter chance de ter uma adesão, né? Essa seria uma estratégia também. Isso a gente consegue no mapeamento, né, Ed? Tá, mais ou menos. Depende das respostas. É pegar a região funcional mesmo, como eu escrevi ali, olhar quais são as cidades satélites e assuntar dentro do colegiado para ver alguém conhece alguém de lá, e aí a gente chega. Perfeito. Beleza. Oi, Christian, tudo bem? Sua vez, por favor. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu cheguei agora, estava nas minhas aulas, não consegui chegar antes. Aproveitando isso, assim, eu acho que eu inclusive, trazendo um relato lá do Conselho Estadual de Cultura, né, nós trabalhamos por um período com a setorial, né, os segmentos os segmentos artísticos, enfim, culturais, né, a ideia era fazer essa conversa, né, com os setores. Atualmente, enfim, né, você sabe, o SEC passou por uma grande transformação, infelizmente, né, por um lado bom, por outro péssimo, e hoje, para vocês terem uma ideia, assim, se unificou, né, é uma coisa meio estranha, eu fui contra isso, mas enfim, né, unificar alguns setores dentro dessas comissões, né, de trabalho que hoje o Conselho se trabalha por meio dessas comissões. E aí unificou dança, teatro e circo novamente, dentro de uma comissão, não é? Contudo, assim, é ruim, por um lado, sim. Por outro, tá, o que acontece? Nós tínhamos 2 indicados da dança, que era eu e o Sérgio, que ele é lá da região de Juí, eu acho que ele é de Juí, inclusive. Enfim, né, e a gente não conseguia trabalhar muito, era apenas nós dois, e hoje as comissões, para vocês terem uma ideia, né, pelo regimento interno do conselho, tem que ter no mínimo 4 pessoas. Então, e a outra pessoa que era da dança também, enfim, né, não havia um envolvimento tão grande. Com essa mistura, a gente consegue trabalhar com algumas outras pessoas, né, das artes cênicas, que ao mesmo tempo tem um pouco do pezinho aqui na dança sempre, né, assim, tem um pouco de conhecimento, ao menos sabe como se produz um espetáculo, sabe das mesmas necessidades quase, né, não as específicas, mas as gerais de uma produção cênica. Então, ao mesmo tempo, tá, eu acho que isso vem a agregar. Trago esse relato exatamente porque no período que a gente criou a comissão de dança, a minha ideia era fazer essas conversas também, né, até porque era uma ideia que tinha surgido lá, né, com Edson no colegiado, quando estávamos no colegiado, e aí eu tentei transferir para o SEC, também não consegui, em virtude dos trabalhos do SEC na época. Mas eu acho que, Luciane, assim, para além das regiões funcionais, tem uma coisa muito bacana que aconteceu durante o mapeamento, que eram as antenas, tá? Então, tinham as pessoas lá que eram responsáveis, tinham antenas. Eu fui uma dessas antenas. Eu acho que eu sozinho consegui no mínimo umas 100 pessoas para fazer o mapeamento ali, né? E eu acho que talvez nós poderíamos partir desse princípio também. Por exemplo, né, vou dar um exemplo bem prático. Eu, Christian, em Bento Gonçalves, quem eu conheço em Bento Gonçalves? Tem pessoas que, enfim, tem donos de escola de dança, né, em geral, a nossa cidade a dança existe por causa das escolas, tá, nós não temos companhias, não temos grupos, a não ser a trupe e tal, né, e que não é um problema, gente, essa é uma característica de cada local. Mas dentro da minha cidade, quem eu conheço que a gente sabe que tem um interesse político, indiferente, né, de questões pessoais, né? Quem na cidade de Caxias do Sul eu conheço? Quem na cidade, daí sim, da minha região funcional, eu conheço, né? E aí, a partir disso, eu posso convidar essas pessoas para participar de um encontro. E essas pessoas que a gente entra em contato, eu vou dar um exemplo aqui, que tem a Paula, quando eu liguei para a Paula, ela disse, Paula, vai participar do colegiado, vai ter eleição, tu não tá afim, quem mais tu conhece? Quem mais tu conhece que tem esse cuidado, sabe? E eu acho que é esse o caminho, a gente fazer uma linha direta, realmente, sabe? Essas antenas, assim,
ligar para as pessoas e, ó, vamos combinar, o colegiado está fazendo uma reunião dia tal e com a nossa região aqui. E a gente entra em contato com essas pessoas diretamente e pede para as pessoas entrar em contato com mais algumas pessoas. E aí, porque assim, se a gente ficar fazendo levantamento, ir lá no mapeamento, não acontece nunca, gente. Não acontece. Pode ter certeza que não vai acontecer. Tá? Se a gente realmente não fizer um trabalho assim, direcionado, e daí a minha sugestão é assim, marcamos um dia, escolhemos sim uma região, pensando que uma região às vezes tem 30 municípios, outras tem 40 municípios, outras tem 20 municípios, então também tem isso. Né? Então, às vezes, numa região nós vamos ter que fazer 2 encontros, um não vai adiantar. E aí a gente pode fazer esse trabalho mesmo assim, lá na tua região, né, Luciano, quem você conhece, né? E aí daqui a pouco tem nós aqui também, né? Outra pessoa aqui que conhece a Karine, né? Digamos, conhece pessoas lá da tua região que você não conhece, inclusive. Né? E aí a gente vai fazendo essa rede, marca uma data e se compromete a trazer pessoas, entende? E eu acho que o trabalho, ele é bem de formiguinha mesmo, é explicar o que é política cultural, explicar o sistema e etc e tal, né, para a gente poder trabalhar e agregar e trazer gente, que eu acho que é isso que está faltando nesse momento, trazer gente para estar do nosso lado, né, nessas vulgo batalhas. É isso, gente. Então, Cris, sim, bem bom também. Acho que tem muita coisa para a gente debater, gente, muita coisa para a gente pensar. Essa história do pegar pela mão, né, que nem o Ed falou, né, Cris? Pegar pela mãozinha, vamos ligar. Isso dá trabalho, né? Então, as pessoas também, que nem a gente falou, precisa de pessoas para trabalhar, mais ou menos, Cris. Dá um certo trabalho. É que às vezes, desculpa interromper, às vezes sim dá trabalho, mas às vezes assim, quando a gente marca, hoje o colegiado, sei lá, tem mais ativo aqui hoje, sei lá, não vi quantas pessoas estão, mas cada uma dessas pessoas trazer uma pessoa, né, a gente tem, sei lá, 30 pessoas numa reunião, entende? Então, assim, é trabalhoso, mas não é tanto, entende? Uma ligação não é tão difícil, uma mensagem no WhatsApp não é tão difícil também, né? Não, é bem possível. A gente já discutiu bastante sobre isso hoje, Cris. É possível, não, é possível fazer, eu digo assim, que é um pouquinho trabalhoso de tu fazer, de ter aquele tempinho, de tu parar, mas é bem possível, é extremamente possível, e as pessoas só têm que se engajar, né, e não esperar que 2 ou 3 façam só, enfim, e juntar. Mas, para 2024, eu acho que essas ideias são muito legais, gente. Pelo amor de Deus, vocês, pelo menos os 14 que estão aqui, 13, porque a Fernanda está dupla, o colegiado como um todo, é isso aí, Ed, e a gente pode engajar o Ed, o Cris também, que daí viramos em 13, né? Isso, não me olha com esse olhar 43. A gente consegue, eu acho que fazer isso sim, numa boa, bem planejadinho, planejando o material, acho que dá para fazer. Vamos levar essa ideia para frente sim, gente. Sem querer ser estraga prazeres, alguém mais quer continuar, ou a gente pode dar prosseguimento ao nosso outro assunto, que seria o mais importante de todos, que é a escolha dos delegados. Pode ser? Eu estava aqui dando uma olhadinha, deixa eu ver que tem alguém no chat, eu estava contando. Podemos combinar o encontro com a comissão do SEC? Claro que sim, né? Óbvio que sim. Podemos, Cris. Tá tudo anotadinho, tá? Deixa eu dar uma olhadinha de novo na quantidade de pessoas aqui, gente, que a gente tem, para ver se a gente está com o quórum para isso, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 com a Fer, que é a suplente, tá? Paula. Tu vai precisar quórum se tiver de mais de 9 pessoas querendo. E daí precisa votação. Se não na tiver verdade... 9, não precisa quórum. Não. Na verdade, nós precisamos dos suplentes também, tá? Como assim? Entendi, desculpa. Então, o ofício que nós recebemos essa semana, ele avisa que nós temos que mandar até terça-feira os 9 representantes e os seus respectivos suplentes. Tá, não, tudo bem, mas é só no sentido assim, o que eu quis dizer é que vocês só vão precisar fazer uma votação nos delegados. Sim, se tiver mais do que 9 se candidatando, né? Se não é automático, não precisa nem votação. Não precisa votação, mas mesmo assim, ela é válida mesmo se eu não tiver, por exemplo, com a... Mas eu tenho, se não tenho. Mas eu tenho quórum, sim. Porque assim,
regimentalmente, o que acontece, tá? Talvez vocês não tenham 9 pessoas que queiram aqui na reunião. Aí, quem quer aqui na reunião, vocês fazem o fórum virtual, o WhatsApp para o colegiado de artes visuais de dança também vale. Então, vocês colocam aí, ó, esses saíram da reunião que querem, tem mais alguém aqui do grupo que quer, ou tem que ser intimado, porque às vezes tem que intimar. E aí, se passou de 9, daí sim, aí abre uma enquete dentro do próprio WhatsApp e faz a votação por enquete, que também é válido, não precisa ser. Não, minha preocupação é a gente não ter aqui o número suficiente, terem vários titulares e suplentes, entendeu? Que daí nós estamos em 14, 13 com a Fernanda. Entende? Essa era a minha preocupação, mas acho que vai dar. Então, gente, vamos lá fazendo a pergunta. Antes de fazer a pergunta fatal de novo, quem não se registrou, por favor, se registra, ajuda, tá? Para depois a gente poder fazer a ata bem direitinho. Então, vamos apontando, acho que vamos colocando ali no chat para poder ficar bem fácil para organizar depois. Quem é que gostaria de ser? Registrou aonde? Lembra a data primeiro? Lembro, Lu. Então, vamos lá. A conferência estadual, ela vai ser nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, na PUC, em Porto Alegre. Nós precisamos dos 9 representantes do colegiado e mais os suplentes, que se não saírem todos agora, então a gente pode escolher depois sim. E ela vai ser presencial e ela pode ser online também. Então, se alguém de mais longe, tipo a Lu, que está em Dom Pedrito, quiser participar, pode participar de forma online. Então, nós precisamos, a Jaqueline, eu vi que já se candidatou para delegada, nós precisamos de 9 delegados. Quem que se candidata, gente? Vamos colocando no chat, por favor. Eu vou fazer o seguinte, já que tu coloca de novo, eu vou colocar aqui até em caixa alta, candidatos para delegados, tá? E a gente coloca dali para baixo, que daí dessa forma, na hora que eu for separar, fica mais tranquilo. Pode ser, já que desculpa se tu não te importa, tu coloca de novo dali para baixo. Está aberta a lista, pessoal, por favor. Grazi. Karine. Mas quem, gente? Vamos lá. Lembrando que pode ser participação online, tá? Opa, espera que eu perdi vocês aqui. Então, vamos lá. Karine, a Fer, a Lu, Fernanda, a Lu, eu. Nós estamos com 5, gente, precisamos de mais 4. Vamos embora, pessoal. Lembra que pode ser online, não se preocupa que vocês não precisam ir para Porto Alegre. Rosane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Mais alguém, gente, gostaria? O Matheus. 6, 7. Deixa eu conferir direitinho. 8 com a Bianca. Se nós tivermos mais uma pessoa e ninguém mais quiser se candidatar, óbvio, né? A gente fecha a lista dos 9 primeiros, se todos estiverem de acordo, e depois a gente daí vai para o grupo, então, para a suplência. Mais alguém, gente? Precisamos de só mais um. Se não sair daqui desse grupo, a gente vai ter que levar depois para votação lá no grande grupo daí. A Jaqueline estava inscrita acima do... Pois é, a Jaque, eu não sei se ela só se registrou ou se ela queria se colocar também. Já que você está aí, por favor, me diga que você também quer ser delegada. Já que sim, então tá, fechamos com a Jaqueline, então.
Perfeito. Então, nós temos os 9 delegados titulares, e depois, então, nós escolheremos os 9 suplentes. Pode ser, pessoal? Então, ficou a Grazi, a Karine, a Fernanda, a Lu, eu, a Rosane Marqueto, o Matheus, a Bianca e a Jaqueline. Então, temos os 9 delegados titulares. Mais alguém gostaria, gente, para que a gente coloque em votação? Podemos fechar dessa forma? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Por favor, agora é o momento. Todo mundo quietinho, ninguém fala mais. A Carla perguntou se, como suplente, ela pode ser delegada. Sim, pode. Sim, tu pode ir como suplente, Carla. Já posso te colocar na lista de suplentes, pode ser? Pode. Então, como suplente, nós já temos uma suplente. A Carla, desculpa, a Carla não tinha visto, tá? Que é a Carla. E nós ficamos... Alguém mais quer se candidatar à suplência? Vamos em 10. Edson Possamay levantou a mão. Pode falar, Edson. Não, é só... não sei se vocês vão ter uma reunião ainda antes da conferência para instrumentalizar os delegados no sentido dos seus poderes dentro de uma conferência, né? Porque os delegados são as pessoas que têm direito de voz e de voto. Isso que é importante ficar claro. Então, assim, enquanto delegados, vocês podem falar não só a opinião de vocês, o que vocês consideram, como vocês podem ser porta-voz de outras pessoas que não têm direito de voz na plenária. Por exemplo, Graziela está lá na plenária e tem uma pessoa do lado dela que não é delegada. E essa pessoa tem alguma coisa importante para falar, a Graziela pode falar se ela concordar, entendeu? Então, vocês são pivôs importantíssimos da conferência, entendeu? Então, e como é representante de colegiado, vocês têm que ser o Bob Esponja, né? Tem que sugar tudo e falar, porque é aquilo. Às vezes, como representante do setor, a gente fala coisas que a gente, inclusive, não concorda, mas o setor pediu. Então, pode rolar isso no processo da conferência, entendeu? Vocês acabam, como delegados de colegiado, é diferente de um outro delegado não representante, né? Um delegado por si, vamos dizer assim. Então, vocês têm essa responsabilidade de voz e voto, e vocês são importantíssimos. Eu estou bem feliz que a dança já resolveu seus 9, que é bem importante vocês se articularem também, vocês 9, quem vai estar pessoalmente, quem vai estar virtual. Criar um grupo de WhatsApp, mais um grupo de WhatsApp dos delegados da dança é imprescindível, gente, para vocês organizarem as pautas, né? Porque conferência é um ambiente bastante... Ele é um ambiente normalmente agradável, tá? A conferência, ele não é um ambiente normalmente. Vamos ver como vai ser essa. Mas vocês, enquanto dança, precisam estar bem articulados no sentido de conseguir essas coisas, né? Então, parabéns aos delegados. Me sinto bastante representado por este colegiado. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Ed, pela fala, porque sim, né? Quem me conhece sabe que eu penso muito quando eu vou tomar banho, por isso que a conta de água aqui em casa ela é bem grande, a conta de casa. E eu estava justamente pensando isso, nós temos que ter essa... Sim, nós precisamos nos reunir, talvez 1, 2, não sei quantas vezes forem necessárias antes, para poder alinhavar muita coisa, e, na verdade, isso que o Edson falou, sim, nós precisamos estar grudados, pelo menos os nossos pares aqui dentro do colegiado, e, lógico, que se tiver mais pessoas, melhor ainda, porque é isso que ele falou, nós até podemos externar a nossa opinião, mas nós não estamos ali, a Sinara não está ali pela Sinara, nós estamos por um coletivo, por um todo, né? Então, vai ser muito importante a gente estar nesses 2 dias muito conectados com todo o grupo e com quem mais vier junto, porque a gente parte do princípio de que a Lu está aqui e ela traz uma opinião de uma região, a Grazi traz da dela, a Fer da dela, e aí por aí vai afora. Então, isso é muito importante, tá, gente? A gente estar muito atento ao que está acontecendo aqui. Que ótimo, Grazi, que tu vai poder ir pessoalmente. Eu quando penso em ir para Porto Alegre, quase me dá um pavor. Então, porque já me perdi várias vezes por aí. Mas ela sendo online, ela vai ser um luxo, assim, se tiver possibilidade, a gente vai presencialmente, sim. Mas, enfim, a gente com a possibilidade do online ajuda muito. Gente, mais o presencial também, vai ajudar bastante, sim, a audiência de terça. É mais fácil se perder aqui do que em Porto Alegre, vou ter que confessar que é verdade também. É que a gente está acostumado, né? Enfim, gente, mais alguém gostaria de se
de se candidatar para suplência, senão nós deixamos depois para pegar isso no grupo, porque eu preciso, gente, até terça-feira, ou quarta, acho que é quarta-feira, dia 13, mandar esse ofício, tá? Obrigada, Márcia, bem tranquilo. Eu preciso mandar esse ofício para a SEDAC, tá? Eles pediram até quarta-feira para a gente mandar o nome com os dados de vocês, aí qualquer coisa eu vou pedindo de quem eu não tenho, enfim, para a gente poder fechar a lista. E é isso, gente. Tem mais algum assunto que vocês gostariam de colocar? Mais alguma coisa para falar? Abram as câmeras para... Se registrem quem não se registrou e câmera aberta para a gente poder fazer o registro. Todo mundo abrindo. Christian, abre sua câmera, mas quem... Tá difícil abrir a câmera e digitar ali ao mesmo tempo, mas vamos lá. Se vira! Eu vim aqui para um ângulo aqui, que fica um pouco menos pior. Foi, Fer, tu tá bem baixinha. Ah, pronto, Fer. Teus 5 minutos de fama já foi agora. Acho que deu, né? Foi, tudo certo. Então tá. Gente, mais alguma coisa? Não? Sim? Então, às 15h48, encerramos a reunião. Eu vou parar com a gravação. E